PVC e seus trocadilhos. Vamos lá para Buenos Aires, então, onde está Igor Siqueira. Seja bem-vindo, meu amigo. Ontem você estava no meio da manifestação, hoje um pouco mais já se preparando para esse grande jogo. Hoje faz 49 anos do golpe que derrubou Isabel Perón. Olha só, hein? Que lembrança. E boa tarde para você. Conta um pouquinho como está Buenos Aires para a partida, como está aí antes da partida, que vai ser um grande jogo, sempre é Brasil e Argentina. Dessa vez, né, depois das declarações do Rafinha, ganhou até uma pimentinha, um tempero. Boa tarde, Luiz. Você é Andrezinho, amigos do canal UOL. Estou aqui no hotel da Seleção Brasileira, documentação aqui nesse começo de tarde, né? Mais cedo, o Ginaldo Rodrigues, presidente, está despachando documentos por aí, com dois dos seus novos presidentes, né? Ricardo, presidente da Federação Baiana, e Gustavo Vieira, presidente da Federação Carioca. Pegou por aqui na Argentina, voltou para ficar mais perto da família, enfim, e aproveitou essa ocasião da presença da seleção para reencontrar alguns outros colegas aqui de Atlético, também como o pessoal do departamento médico também que faz parte do departamento médico, é comandado por Rodrigo Lasmar, então tem o ambiente dos atleticanos que estão aqui na seleção brasileira. Eu vim aqui fazer uma visita hoje nesse ambiente, por enquanto, de tranquilidade, dentro do que é possível falar no dia de Brasil e Argentina na casa deles, com a seleção precisando de uma vitória, mas mais do que o resultado, uma apresentação mais interessante até do jogo contra a Colômbia. E esse jogo que a gente promete ser muito complicado, muito difícil, hoje, 9 da noite, aqui em Buenos Aires. O Renan, ainda falando sobre a importância desse jogo, é claro que a vitória sobre a Colômbia deu uma respirada. Esse jogo de hoje, para você, vale muito, claro, ficar perto de uma classificação é muito positivo. Mas se perder, já começa a criar aquele clima de pressão de novo, do qual nunca se saiu a seleção brasileira, ou perder para a Argentina, é favorita, atual campeã do mundo, atual campeã sul-americana, é algo normal de acontecer? Hoje é normal pela questão da Argentina ser muito melhor, campeã do mundo. Hoje eles vão brigar pela classificação na Copa, vai ter uma festa e tudo mais. Só que olhando pelo olhar da seleção brasileira, vai ter uma pressão. Porque agora é um novo momento da CBF. Agora o Edinaldo, ele já sabe que vai ficar até 2030. Agora ele já tem um grupo de trabalho. O Igor trouxe aí o bastidor, já estava despachando com seus novos vices. Que não são vices ainda. Mas vão ser. Serão a partir de março do ano que vem. Eles vão ser os novos vices. Então já tem um grupo de trabalho que já está a todo vapor. Então, assim, é um bastidor que já está ali trabalhando. Já tem uma ideia do que pode ser planificado daqui para frente. E uma derrota e a seleção não tendo uma evolução, apesar do Dorival falar isso na coletiva e muita gente discordar, você começa a pensar, será que é hora? E a gente vem falando isso aqui no de primeira, o Igor também vem falando que está no dia a dia da CBF, da Seleção Brasileira. E a gente ouve muito em apuração também aí o PVC. Pode ter um tempo até a próxima data FIFA de se repensar o trabalho. Dependendo do desempenho hoje, dependendo do resultado. Pode acontecer, a gente não está afirmando aqui que vai acontecer, mas pode acontecer algo no sentido de se repensar o trabalho. Tem tempo agora. O Edinaldo já está reeleito, já foi aclamado. Agora ele já está com um grupo de trabalho já acontecendo. Então é uma situação que o Dorival sabe da pressão e esse jogo de hoje é muito importante. Já dá para considerar como esse jogo o início da nova velha gestão, PVC? Porque ele ainda não assumiu no novo mandato, mas ele foi reeleito. Isso já pode fazer parte do planejamento para a próxima gestão aí do Edinaldo Rodrigues? E lembrando da conversa que a gente teve, né, nessa semana ainda, eu te perguntei, com essa vitória sobre a Colômbia, ganha tranquilidade ou o que acontecer na Argentina ainda pode determinar algo? Você falou, se for goleado na Argentina, ninguém sabe o que pode acontecer. A gente está desconsiderando uma hipótese. Em todas as análises que eu tenho escutado, a gente tem desconsiderado uma hipótese que não é a mais provável, mas que existe. Que é o Brasil ganhar o jogo. Sim, claro. O Brasil pode ganhar o jogo. Você tem 3 hipóteses. O Brasil pode ganhar, pode empatar, tem 4 hipóteses. O Brasil pode ganhar, pode empatar, pode perder ou pode ser goleado. O Brasil nunca fez mais do que 4-1, mais 4-1 em Buenos Aires em 1960, na prorrogação, numa Copa Roca. O Brasil nunca venceu por mais de 2 gols de diferença em território argentino.
Mas, por isso que eu não estou considerando a quinta hipótese, o Brasil golear. Então, o Brasil pode ganhar, pode empatar, pode perder, pode ser goleado. Sim, todas as possibilidades. É. E essa ponderação pode cair até sobre o Rafinha. E se o Rafinha acaba com o jogo? E se o Rafinha chamou a responsabilidade e vai lá e brilha diante da Argentina? Ele também não muda o patamar dele depois de essa repercussão toda da declaração dele? Ele muda como jogador, mas ele não muda a tragédia que foi a declaração. Mas aí a declaração vai cair para um lado positivo. Não, vamos lá, são duas coisas diferentes. A personalidade, chamou responsabilidade, foi lá e fez, claro, não é, Renan? Claro. São duas coisas diferentes, na minha opinião. Uma coisa é ele resolver o jogo, que é o papel do jogador Rafinha. Outra coisa é a declaração que ele deu, que ele botou uma pimenta no jogo que não precisava colocar. O erro da declaração, na minha opinião, equivocada, aliás, acho que essa é uma declaração do nada sobre o nada. A nossa Marília Gabriela, dos entrevistadores na Semana de Brasil e Argentina, que é o Romário, fez uma pergunta que não era uma pergunta, era uma pergunta estúpida. A pergunta era estúpida, desculpa. E aí, porrada neles? Que pergunta é essa? Desculpa, eu sou comunicador também. Que pergunta é essa? Ah, mas ele conseguiu o clique. Ele não conseguiu uma declaração inteligente. Tipo, Marília Gabriela falando com o Cazuza e o Cazuza explica como é que está sendo conviver com a AIDS no ano anterior, que pouca gente sabia que ele tinha. Isso é uma declaração inteligente. Essa é uma pergunta inteligente. Essa é uma pergunta sagaz. Quando você pergunta, e aí, é porrada neles? E o cara te responde, é porrada neles? A gente está divagando sobre o nada a partir do nada. Então, assim, a tragédia da declaração do Rafinha não se exclui. A questão é se ele vai conseguir fazer o que é obrigação do jogador Rafinha, que é jogar bem contra a Argentina. É que eu acho assim, PVC, eu vejo que hoje a comunicação ela mudou muito, né? E hoje você tem essas conversas entre jogadores que a gente não tinha antes. Essas conversas gravadas entre atletas. A gente, por exemplo, tem na Europa, eu adoro as conversas do Rio Ferdinand com os jogadores. E é uma conversa entre eles que, hoje em dia, é uma maneira de se comunicar, é uma maneira de comunicar. A gente, como jornalista, como repórteres, como somos, a gente não vai fazer esse tipo de pergunta. Mas é hoje algo que o público consome. Sempre consumiu. E hoje em dia viraliza, e hoje em dia tem clique, e hoje em dia recupera, reverbera. Qual foi a última resposta que você ouviu do Rio Ferdinand? Para o Rio Ferdinand, que te impressionou? Eu vi a do Guardiola, por exemplo, falando sobre o Phil Foden. Que ele falou? Que ele falou que o Phil Foden é um moleque que veio da base. E quando esse moleque ganha uma Champions, esse moleque ganha uma Premier League, no ano seguinte você tem que falar pro cara, tem que ganhar de novo. Então, e aí não é o mesmo moleque da base que enche os olhos quando tá jogando uma Premier League. Então aí nós temos uma história, porque nós temos uma pergunta e nós temos uma história para contar. Olha, um jogador como o Phil Foden se transforma a partir da conquista, a personalidade dele muda. A relação do técnico com ele muda. Isso aqui tem um conteúdo. Sim. Porque assim, a comunicação pode ter mudado, mas a vida inteligente não mudou. As pessoas inteligentes continuam se relacionando com informações inteligentes. E o que eu estou discutindo é que essa conversa, com todo o respeito, foi burra. Essa conversa não tem inteligência nenhuma. E aí, é porrada neles? E a resposta é porrada neles. O que é que há de vida inteligente nessa combinação de frases? Eu acho que essa comunicação que o Hernan diz fala sobre essa proximidade que os jogadores e alguns influenciadores também muitas vezes têm com o atleta. E você cria um acesso, eles têm uma liberdade para falar coisas que eles não falariam para uma mídia tradicional. Mas o que ele disse que te acrescentou na sua vida, Luísa? Não estou dizendo que é algo reflexivo e tal. Você pode discutir algumas coisas de masculinidade tóxica, de virilidade, de dar porrada. O Guardiola acrescentou sim, na citou conversa. A violência. Você pode até discutir alguns Então, mas assim, vamos lá. Ou sobre o jogador brasileiro que não chama mais a responsabilidade indo para um outro lado, que na época do Romário chamava e esse jogador não chama mais. Luiz, você está passando pano pro Romário. Desculpa. Eu odeio essa... Eu acho que tá. A questão é a seguinte, o que o Romário conseguiu... dá para discutir a partir da entrevista. Eu odeio essa expressão passar pano, mas as pessoas falam tanto isso que é a hora que você fala assim, cara, o que o Romário conseguiu foi caçar clique.
Sim, ele fez uma pegadinha e deu certo. A única coisa que o Romário conseguiu foi caçar clique, o que é completamente diferente do exemplo que o Hernan deu da resposta do Guardiola sobre o Foden. A resposta do Guardiola sobre o Foden acrescenta sobre o relacionamento de um jogador adolescente, jovem, a partir do momento em que ele se sente poderoso, porque ele ganhou uma Champions League. Isso acrescenta muito na relação. A pergunta, insisto nisso, eu posso estar errado, é o meu ponto de vista. A pergunta do entrevistador Romário e a resposta do entrevistado Rafinha saiu do nada para o zero. A única coisa que ele conseguiu foi produzir clique. A única coisa que não é zero nessa pergunta e resposta é o clique. Sim, o Romário foi esperto nisso. Ele fez uma pegadinha e o jogador caiu. Você pode discutir até o despreparo do Rafinha diante de um ídolo que não soube sair da melhor maneira e acabou sendo induzido ou influenciado por aquele ídolo e deu uma resposta que repercutiu por hora negativamente. Então, não estou passando pano. Estou pensando aqui várias formas que a gente pode analisar essa entrevista que acabou repercutindo. E eu acho que, assim, quando a gente pega, sei lá, a televisão dos anos 80, esses dias eu estava passeando pelo Instagram e eu sigo o Luiz Andreoli, que é um grande jornalista, um cara que foi apresentador de televisão durante muito tempo e foi ele que é pai do Felipe Andreoli. Que é pai do Felipe Andreoli, exatamente. E foi ele, o repórter à época, que fez aquela entrevista, aquela gravação do Renato Gaúcho do Dia das Mulheres. Ah, essa flor vai para Sara, essa aqui vai não sei o que, e viralizou. Aquilo era um nada. Aquilo era um nada que ele fez porque ele tinha intimidade com o Renato Gaúcho à época. Aquilo Hoje, era... inclusive, ele seria criticado. Você debateria o machismo daquela declaração. Exatamente, Luísa. Exatamente. Nós estamos falando dos anos 80. São 40 anos. Aí a gente está falando agora de uma nova maneira de se comunicar. Não, peraí. E aí a gente pode fazer... Em 40 anos, a comunicação mudou muitas vezes. Pode ser que o de 20 anos aqui para frente... esteja debatendo exatamente como aquilo foi ultrapassado, como aquilo foi espetacular e genial. Mas nos anos 80, eu acho que assim, certo ou errado, ache legal ou não, o que a gente não pode virar as costas e fechar o olho é que hoje existe uma maneira nova de se comunicar e existe gente que consome isso, PVC. Tanto consome que repercutiu dessa forma. Que é um problema. Mas é por isso que a gente tem guerra no Oriente Médio, guerra na Ucrânia, discussão na América Latina e tudo mais. Esse que é o ponto da comunicação. Aí nós vamos fazer um seminário sobre comunicação. Qual é a responsabilidade de quem se comunica? Aí não se trata de você ter... Se você voltar para 85, são 40 anos. Em 40 anos, a comunicação não mudou uma vez só. Ela mudou 3 ou 4 vezes. Aliás, vem mudando cada vez mais rápido. Claro. Então, assim, cara, o que precisa haver é respeito pela comunicação. Por exemplo, o Igor vai trazer bastidores disso. Vai. Por que o Romário não estava no Senado? No dia que ele estava fazendo entrevista com o Rafinha, era horário de serviço dele no Senado? Ou não era? Sim, 2. São perguntas pertinentes. Quando o Romário faz um post dizendo danem-se eles, que a gente vai ver daqui a pouco, isso pode gerar algum tipo de discussão sobre quebra de decoro? Porque é um senador da República se relacionando com um povo de outro país. É papel do senador da República dizer danem-se eles? Que nem foi essa palavra, foi essa aí que vocês estão vendo em letras garrafais. F-se eles. Então, assim, tem questões sobre a comunicação que são sobre a novidade da comunicação, sem dúvida. Mas há também sobre a responsabilidade da comunicação e sobre quem se comunica. Especialmente no caso de um senador da República. Sem dúvida. Que tem um papel de representante do Estado brasileiro. Sem dúvida. Antes de tocar para o Igor, isso continuou dando o que falar e chegou até a seleção da Argentina. Vamos ouvir o Scaloni, o que ele disse? Uma partida especial, porque duas das melhores equipes do mundo se enfrentam e depois da partida, como eu disse antes, a amizade continua com os brasileiros, uruguaios, com quem está do outro lado. Isso sempre aconteceu. Em campo éramos leões e fora do campo éramos todos amigos e acho que é assim que deve ser. Isso ha passado sempre dentro da cancha éramos leões e afuera éramos todos amigos e creio que assim tem que ser. E o Dorival Júnior também falou, vamos ouvir. Bom, primeiro que
é um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas vai existir, acima de tudo, o respeito entre as duas equipes. E nós vamos buscar jogar futebol. Nós estamos indo para lá, jogando contra a seleção campeã do mundo e da Copa América, a equipe que mais venceu nesses últimos anos, procurar jogar o nosso melhor futebol. Tentamos buscar um grande resultado, respeitando em todas as condições, sendo respeitados com certeza e entendendo que uma partida de futebol é resolvida dentro de campo, onde teremos aí 22 grandes atletas do futebol mundial, aí sim, fazendo um duelo, mas tudo isso resolvido dentro das 4 linhas. Tá aí o Dorival Júnior falando e o Scaloni também. Tem até um outro trecho em que o Scaloni relembra aquele momento em que o Messi e o Neymar ficaram conversando após a Copa América de 2021 vencida pela Argentina, que é um momento interessante de se lembrar. Então, os dois técnicos apaziguando aí um pouco a situação depois desses ânimos exaltados. Desculpe pelo passar pano. Assim, eu acho que a gente não pode normalizar uma pergunta que não é uma pergunta. É só isso, desculpe. Mas eu não passei pano pro Romário, não, eu tentei mostrar por que a entrevista ganhou essa repercussão. Por isso que eu estou pedindo desculpas. Tudo certo, PVC. Igor, e aí, como é que isso caiu por aí? Segue repercutindo? E o que a gente tem de bastidores também dessa entrevista do Romário com o Rafinha? Acho que a gente pode começar puxando ali de algumas coisas que o PVC levantou, o André comentou também, sobre a linha de raciocínio do Romário para construir esse tipo de encontro com jogo de conteúdo para a nova Romário TV, né, que ele está produzindo. No frigir dos ovos, ele conseguiu muito bem, isso não dá para negar, que a Romário TV repercutisse, e essa, no frigir dos ovos, né, como eu falei, era a intenção original dele, quando ele consegue estabelecer uma linha de fila de entrevistas que começa com o Neymar, passa por Ronaldo Fenômeno, Bebeto, e engata nos 3 da seleção brasileira dessa semana, né, nessa data FIFA, Rafinha, o Endrick e o Rodrigo, enfim, está, como ele mesmo diz, mirando um sarrafo muito alto com esses jogadores de maior relevância, né? Ex-jogadores e os jogadores que estão na ativa. Só não conseguiu falar com o Vinícius Júnior ainda, para citar essa geração atual que está na seleção. Então, vamos traçar uma linha do tempo disso aí para explicar algumas questões aí sobre como que isso desagou, né, nessa fala sobre porrada neles. O Romário, ele já estava preparado, o script previa que ele ia falar sobre a Argentina, mas a forma como a pessoa, e o PVC mencionou uma pergunta, vem muito de não estava escrito lá aquele pergunta, porrada nele já tal. Isso vem muito da espontaneidade e dessa pegada youtuber do Romário de agora, que também se une com o personagem, a figura Romário, que sempre foi de usar esse tipo de expressão para falar sobre adversários, sobre o jogo. A gente já viu milhões de entrevistas do Romário, e é isso aí, quando ele está se pronunciando sobre determinada situação. E aí o ponto é que o Rafinha vestiu o uniforme do Romário ali, né, vamos dizer assim, assumiu para si também e reproduziu o que o Romário colocou, e aí trouxe para si com um acréscimo da questão da porrada dentro e fora de campo também. Então, como eu mencionei, acho que no programa de ontem, né, estava ali um jogador que estava diante do seu ídolo, que ganhou uma camisa que estava no cenário, aquela camisa que a gente vê na thumb aí do vídeo que a gente mostrando na matéria, tem naquela mesinha ali tem uma camisa retrô da Seleção Brasileira de 94, né, 11, Romário, que o Rafinha ganhou de presente depois, autografada, levou para o hotel, tirou foto com ela, então foi um momento especial. Rafinha que passou a mão nas pernas do Romário, passou nas próprias pernas de volta, como se trouxesse, né, o poder mágico das pernas do baixinho para si. Então é um contexto como um todo, né? Os dois jogaram, o Rafinha está jogando onde o Romário jogou, no Barcelona, e sem contar o ambiente da seleção brasileira. Então é um contexto da parte do Romário muito interessante para esse novo produto que ele está lançando. E não que o Romário, ele parece que está vestindo uma carapuça ou um uniforme de jornalista ali, mas não é, a gente sabe, né? Ele não está se prestando a ser jornalista, ele está produzindo conteúdo, e essa é a discussão, um parênteses aí da questão da comunicação, que é a discussão que nós estamos vivendo hoje, né, do nosso por aqui, de entender o que é a influência, do que é o jornalismo, e o torcedor talvez às vezes fica perdido no meio desse puxa para lá e puxa para cá. E do ponto de vista do Rafinha foi isso, né, de reproduzir,
oferecendo um papagaio, mas o final da entrevista sobre o gol, né, tem esse trecho também, né? Vai fazer gol hoje? Vai fazer gol hoje. Pra dentro deles. Ele fala, não estou reproduzindo exatamente as palavras, mas foi bem nessa dinâmica. Então, acho que o todo dessa entrevista é isso. E quando o Rafinha falou sobre o Porrada Neles, todo mundo que estava na sala já sabia que o negócio ia repercutir. Óbvio que não tem como saber a dimensão como os argentinos iam ver isso, né, por aqui, mas, enfim, já seria um corte, como foi um corte do teaser aí, da chamada para essa entrevista do Rafinha no ambiente da seleção brasileira. E o Romário conseguiu esse canal, essa abertura de fazer numa noite só 3 caras que, mas se sou eu lá para pedir entrevista, obviamente é não e não. Mas ele conseguiu, pelo nome que ele tem, pelo produto que ele se propôs a fazer, né, com essa intimidade maior com os jogadores, então ele teve abertura normalmente na seleção brasileira. E para arrematar agora sobre Senado, foi numa terça-feira à noite, depois daquele dia, como eu falei, né, mencionei com vocês ontem, sobre a sessão da CPI das apostas no Senado. Então, isso foi já para lá de 8h30, 9 horas da noite, esse encontro com os jogadores. Então, o expediente já tinha se encerrado em Brasília. O Romário já tinha tirado o seu terno e sua gravata, já estava aí no modo apaisana como jogador nesses momentos aí com a turma da seleção brasileira para fazer essas entrevistas. Então, o ambiente todo foi esse que eu percebi na Brasília, que eu também conversei com algumas pessoas relacionadas aí aos dois lados. Muito bem. Polêmicas à parte, bora falar de campo então, que afinal tem jogo, né? E aí, dependendo do que acontecer no jogo, tudo a gente